sou Esther Lima, sou advogada e consultora empresarial, atuo na área trabalhista e previdenciária. Em parceria com o Senar-DF, desenvolvemos esse trabalho para mostrar ao produtor rural as alternativas que ele pode adotar para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, da Covid-19. O objetivo desse trabalho tem como finalidade explicar claramente ao produtor rural o que ele pode fazer para reduzir o impacto da pandemia. Pode acontecer que a atividade não esteja suspensa, mas ela também não teve uma queda na produção, e isso impacta lá na relação trabalhista. Então, com a medida provisória, nós vamos começar falando primeiro da medida provisória, depois a gente fala da medida provisória 927 e depois a gente fala da 936. A medida provisória 927, ela oportunizou ao empregador algumas medidas durante esse período da calamidade pública. O período de calamidade pública ele foi decretado por um decreto legislativo, o 6 de 2020, e o período desse estado de calamidade pública vai até o 31 de dezembro. Então, nesse período aí do estado de calamidade pública, o produtor rural ele pode adotar algumas medidas para reduzir esse impacto lá na relação trabalhista e manter o emprego e a renda, certo? Então, nesse período de estado de calamidade pública, para efeitos da relação trabalhista, é considerado uma hipótese de estado de força maior. O estado de força maior, ele é previsto lá no artigo 501 da CLT. Então, nesse estado de força maior, ele é o quê? Ele é um acontecimento inevitável, que é alheio à vontade do empregador, que o empregador ele não teve nenhuma participação na ocorrência desse evento, seja de forma direta ou de forma indireta. Veio a pandemia, então nenhum empregador no Brasil participou, teve ali, concorreu para a ocorrência da pandemia. Ela aconteceu, nós estamos aí enfrentando e agora o empregador ele precisa de quê? De tomar algumas providências para ele manter o emprego, e ele pode adotar algumas situações que pode manter essa mão de obra. O período, como eu já disse, o período de vigência do estado de calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6 de março de 2020 é até 31 de dezembro. Então, até lá, o empregador, o produtor rural que ainda não tomou nenhuma providência dessas que nós vamos tratar aqui nesse vídeo, ele poderá adotar e nós vamos explicar como proceder, qual é o procedimento que deve ser adotado para que ele possa realizar essas ações. Bom, nesse período de calamidade pública, nesse período de força maior, o empregado e o empregador, eles podem celebrar acordos individuais escritos nas situações que forem tratadas aqui e essas normas, esse acordo que for celebrado, ele tem prevalência sobre um acordo coletivo ou uma convenção coletiva. Mas, claro que a gente tem que respeitar o quê? Limites constitucionais para esse acordo. Então, o que a medida provisória 927 de 2020 trouxe? Ela deu algumas alternativas ali. Aí nós temos o teletrabalho, a antecipação de férias, a concessão de férias coletiva, o aproveitamento e antecipação de feriados e o banco de horas. Essas são medidas que o empregador pode adotar. Pode adotar todas elas juntas ou separadas, mas pode, por exemplo, eu quero conceder férias, eu vou antecipar as férias, ok? Então, antecipei as férias, terminou as férias, voltou, o produtor ainda está com dificuldade porque teve uma redução ou suspendeu a atividade, então ele pode fazer o quê? Banco de horas. Ele pode fazer o quê? O adiantamento e antecipação de feriados. Então, na medida que ele for adotando as alternativas, mas ainda precisa de mais medidas para suportar a pandemia, então ele pode aí partir para a medida provisória 936, que é a redução da jornada de trabalho ou a suspensão do contrato de trabalho.
Então, nós vamos começar com o teletrabalho. O que seria o teletrabalho ou o que é essa modalidade de trabalho? O trabalho remoto ou teletrabalho ou home office é aquele que é desenvolvido, né, lá na residência do trabalhador. Na natureza jurídica desse tipo de contrato, o que ocorre? O teletrabalho, o trabalho remoto, é aquele que a prestação de serviço ela é preponderantemente fora do estabelecimento do empregador. Então, o empregador vai ali, ele celebra com o trabalhador essa alteração contratual e o prazo para fazer isso é 2 dias. Ele tem que notificar o trabalhador num prazo de 48 horas, 2 dias, por escrito ou meio eletrônico, que o contrato de trabalho dele passa a ser agora o home office ou o teletrabalho. Então, o que deve acontecer aqui? Nessa alteração contratual, o empregador rural deve informar ali como é que vai ser essa execução desse serviço. Então, o trabalhador, ele necessita, inicialmente, do quê? Ele necessita saber como é que vai ser a utilização do equipamento para o desenvolvimento do trabalho. Então, se for um computador, o trabalhador não tem, o empregador é obrigado a ou alugar um, ou comprar um e colocar à disposição dele, se, claro, quiser que ele execute tarefas. Se não, ele pode ficar na casa dele em home office, mas também não fazer nada. E aí, o empregador está obrigado ao quê? Ao pagamento de salário. Certo? Tem uma redução, tem um impacto nisso no valor dessa mão de obra? Sim, por exemplo, o trabalhador em home office, ele não tem o vale transporte, então já reduz ali a despesa do vale transporte. É uma redução de custo para o empregador. Também, outros aspectos que devem ser informados lá no termo aditivo do contrato de trabalho como é que vai haver a participação, a compensação pelos gastos que o trabalhador terá pela execução da sua atividade num ambiente da residência. Como, por exemplo, aumento de consumo da energia. Quem é que vai ajudar? Como é que vai ser pago isso? Porque ele já tem lá, ele deve apresentar ao empregador, olha, aqui a minha média mensal de conta de luz é X. Agora, a partir do home office, teve esse Y. Então, isso também tem que ficar informado lá no termo aditivo. Esse termo aditivo, faz logo imediatamente ali quando estabelecido o home office. Bom, até que se acerte essas questões, nós entendemos que primeiro tem que informar o trabalhador que ele está em home office e aí essas questões têm que ser levantadas, porque há necessidade de fazer um levantamento para colocar isso no aditivo contratual. Então, a princípio, vai se verificar a aquisição, né, a manutenção ou fornecimento do equipamento tecnológico e a infraestrutura necessária e adequada para a prestação do teletrabalho. Então, isso tem que estar o quê? Colocado lá, e isso tem que ser feito por escrito até no prazo máximo de 30 dias contado da mudança do regime. O teletrabalho, na verdade, ele não tem um prazo liminar. Quem determina nessa modalidade da pandemia, agora nessa urgência, é o empregador. Então, ele vai determinar que o trabalhador vai ficar em home office num período X. Como nós já vimos, o período do estado de calamidade pública é até 31 de dezembro de 2020. Então, eu posso celebrar um contrato de home office com o meu trabalhador dentro dessas condições previstas na medida provisória 927 até 31 de dezembro de 2020. O home office ele tem sido muito adotado para as empresas urbanas, até os órgãos públicos também já colocaram os seus trabalhadores também em home office. Agora, lá na atividade rural, lá no agronegócio, nós temos que avaliar, porque não é toda atividade que vai poder ficar nessa modalidade de trabalho. E as que puderem, que ficarão, então tem que o produtor, o empregador, ele tem que observar essas questões aí relacionadas nessa mudança. Esse trabalhador em home office, por exemplo, ele não tem controle de jornada. Então, o que ocorre? Ele é uma exceção. Essa exceção
da jornada de trabalho no home office, no teletrabalho, ele não tem esse controle. Então, está previsto lá no inciso 3º do artigo 62 da CLT, em que não há controle, portanto, não há pagamento de horas extras. De modo que, se o trabalhador está lá, né, prestando serviço, e ele utiliza, por exemplo, o WhatsApp, está fora da jornada de trabalho dele, mas o patrão mandou lá, o empregador mandou uma mensagem e quer que esse trabalhador responda. Então, o tempo de uso desse aplicativo e os programas de comunicação fora da jornada, ele não é considerado tempo à disposição do empregador, de modo que não é considerado tempo à disposição, não é regime de prontidão e muito menos sobreaviso. Então, se o trabalhador não quiser responder a mensagem, né, se ele achar que não deve responder a mensagem depois da jornada de trabalho, ele não vai ser punido por isso, porque ele não respondeu. Só que tem que avaliar o quê? O que é aquela solicitação. Né? E o empregador, por outro lado, se não for nada importante, nada que vá trazer prejuízo ao serviço, também não deve ficar mandando mensagens fora do horário de trabalho do trabalhador. Por quê? Porque isso vai interferir em outra atividade que esse trabalhador tenha que executar fora do seu serviço, lá do seu contrato de trabalho. Então, o que ocorre? O que deve ser acertado entre as partes? O horário, que é o limite, mas, de qualquer forma, o limite, né, para essa comunicação, além da jornada de trabalho, e a natureza dessa mensagem. Se ela é uma mensagem, se for urgente, não dá para amanhã. Então, porque agora, nesse meio da pandemia, eu vi empregador mandando mensagem às 3 horas da manhã. Quem é que vai responder? O empregador ficou preocupado, está cheio de coisa na mente, não sabe como agir, não sabe como é que vai ficar os negócios, se preocupa e manda mensagem lá. Ah, meu Deus, como é que vai ser isso? Me responde sobre esse assunto. O trabalhador 3 horas da manhã está dormindo, então não tem como ele responder. E também ele teve até situações assim do empregador mandar e falar, não precisa responder agora não, pode responder amanhã. Então, 3 horas da manhã, lá a pessoa dormindo, o outro manda mensagem querendo que ele responda no dia seguinte. Mas isso, se ele respondesse, por exemplo, não seria considerado hora extra, nem sobreaviso e nem a prontidão. Tá certo? Então, nessa relação aí, é bom ter um pouquinho de bom senso para também não extrapolar o limite legal. Então, o home office, ele é uma modalidade, né, de execução de jornada de trabalho, muito utilizado agora na pandemia, principalmente no trabalhador urbano. Para o trabalhador rural, o empregador deve avaliar ou não a aplicação desse instituto, se vale, se é interessante colocar, se não é, avaliar, porque não é só colocar o trabalhador, mas eu tenho que avaliar se a execução do serviço está sendo feita a contento, ela atende a minha necessidade e ela resolve ali as questões relacionadas à atividade laboral, certo? Outra medida que o empregador pode adotar nesse período da pandemia é a antecipação das férias individuais. Quando é que eu vou adotar? Quando eu tiver uma produção, quando minha produção baixou ou quando eu estou sem atividade. Então, eu não tenho atividade para esse setor agora. Por causa da pandemia, teve aí uma decisão, um decreto distrital, estadual, municipal, em que essa atividade, onde eu tenho trabalhadores, ela está suspensa, ela está em quarentena. Então, aí, o que eu tenho que fazer? Aí, nesse caso, para eu não dispensar o trabalhador, eu faço o quê? Uma antecipação de férias. E essa antecipação de férias, esse novo procedimento, de acordo com a medida provisória 927 de 2020, ela tem algumas especificidades. Por exemplo, quando eu faço a comunicação, o aviso de férias, eu não faço em 30 dias, porque eu estou no meio de uma pandemia. Então, o que a medida provisória trouxe? Ela trouxe a informação, a notificação no prazo de 48 horas. Então, eu vou colocar o trabalhador de férias, eu aviso a ele com 48 horas que ele estará entrando de férias.
certo? Então, a questão que pode dizer, mas eu vou colocar de férias, e como é que fica lá a questão do parágrafo 3º do artigo 134 da CLT, que fala lá que eu não posso colocar o trabalhador de férias 2 dias antes do feriado ou do repouso semanal remunerado dele. Como é que fica aí? Bom, nós estamos num estado de calamidade pública, no estado de força maior. Então, essa disposição não se aplica. A partir do momento que o empregador avisou que o trabalhador vai entrar de férias, no prazo de 48 horas, ele entra de férias, independente se vai ser 2 dias antes do início do feriado ou do dia de repouso dele. Não há previsão quanto a isso, também não há previsão dizendo que não é. Então, com base nessa situação, por nós estarmos vivendo uma situação diferente e no meio de uma pandemia, né, então pode ser aplicado dessa forma. O pagamento das férias, como é que vai ser? Como é que é feito esse pagamento? Eu informei, eu notifiquei o trabalhador, o empregador notificou o trabalhador que ele está de férias. Como é que vai fazer o pagamento? O pagamento é feito até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo de férias. Então, eu coloquei o trabalhador, eu tenho até o 5º dia útil para fazer o pagamento desse trabalhador. No caso, se, digamos, o trabalhador entrou de férias no mês de julho, como é que ficaria isso? Ele vai receber lá no 5º dia útil de agosto o valor dos 30 dias de férias. Agora, o terço de férias, ele vai receber lá em dezembro até o dia 20 de dezembro. Então, é uma situação aí que possibilita também, que dá uma condição ao empregador para poder fazer esse pagamento sem também afetar lá a sua finança, né? Porque as férias, teria que ser paga as férias, mais o salário, tudo junto e mais o terço. Então, se eu coloco o meu trabalhador no mês de julho, por exemplo, de férias, do dia 1º ao dia 30, ele só vai receber esse valor lá no 5º dia útil de agosto e o terço lá no dia 20 de dezembro. Também não vai ser observado aquele prazo lá do artigo 145 da CLT, que lá prevê que o pagamento de férias deve acontecer 2 dias antes do início do gozo. Então, isso não vai acontecer quando eu adoto a medida provisória 927 para a concessão dessas férias. O abono pecuniário, vai pagar ou não paga, como é que faz? A regra geral do abono pecuniário é a seguinte: para que o trabalhador tenha direito, ele tem que fazer essa solicitação até 15 dias antes do término do período aquisitivo. No caso aqui, o empregador tem que liberar, tem que concordar em converter uma parte, né, um terço dessas férias em abono pecuniário. Por quê? Porque o abono pecuniário, ele é a venda dos dias que o trabalhador tem do gozo de férias para o empregador para poder trabalhar. Se eu estou no momento de pandemia, se eu estou com a produção baixa, se eu não estou tendo condição de manter ali o emprego, porque essas medidas, na verdade, é para o quê? Para a manutenção do emprego e da renda. Então, se eu estou enfrentando essa dificuldade, não há como possa ser que o empregador não tenha condição de concordar. Então, ele não vai concordar. Se ele não concordar, não tem problema. Ele não está obrigado a concordar, mas ele pode concordar. Isso aí vai depender da decisão exclusivamente do empregador. Se, numa situação normal, tiver essa previsão, numa situação normal, o trabalhador faz o requerimento dentro do prazo legal, aí o empregador não pode recusar, ele é obrigado a converter. Mas nesse caso da pandemia, e diante desse estado de calamidade, aí ele que vai decidir se ele converte ou não, certo? Mas é do empregador, ele é que vai decidir, e ele também tem que falar isso no prazo de quê? 48 horas. Tá certo? O trabalhador vai, mas eu quero converter aí em abono pecuniário um terço. Não, ele vai decidir nesse prazo, ele vai, não, eu vou aceitar, não aceito, ok, tudo certo, vou aceitar, vamos converter sim, aí faz lá a informação do abono pecuniário. Não tem jeito, não dá, justamente porque nós estamos no meio da pandemia, não é possível de fazer, ok? As férias coletivas, também pode conceder férias coletivas, né, dentro das mesmas regras das férias individuais, ou seja,
com aviso de 48 horas, o pagamento lá no 5º dia útil, o terço lá no dia 20 de dezembro. Não precisa comunicar os órgãos, né, no caso a Secretaria de Trabalho, né, o Ministério da Economia, lá a Secretaria de Trabalho, e nem o sindicato da categoria, de acordo com o artigo 139 lá da CLT. Então, agora, imagine lá nas férias individual, que o trabalhador não tenha ainda completado o período aquisitivo. Não tem problema, pode adiantar. E se houver rescisão contratual? Eu já paguei as férias todas. Como é que eu vou fazer aí? Eu vou deduzir desse valor o quê? Aquilo que eu já paguei. Então, na rescisão contratual, ele faz o abatimento do que pagou antecipado e tudo bem, não há problemas com isso. Não, as férias ainda vai vencer, ele está no curso ainda, foi contratado recentemente, e é só 2021. Então, eu só vou adotar essa medida da antecipação de férias individuais se eu tiver condições para isso. Se não tiver, eu não posso adotar. Quais seriam as condições? Mesmo que o trabalhador não tenha o período completo, eu posso conceder as férias, eu posso antecipar essas férias. O problema, às vezes, é que antecipou as férias, chegou lá, não deu certo, não vai ficar, e aí, como é que vai fazer? Às vezes, ele não tem verbas suficientes para fazer esse abatimento. E aí, nesse caso, aí não é possível descontar do trabalhador o que foi adiantado para ele a título de férias, quando ele não tem verba suficiente no termo de rescisão para fazer ali o abatimento da antecipação das férias, ok? Outra medida que o empregador pode adotar é o aproveitamento dos feriados. Pode somar esses feriados. Lá ele também tem que informar no prazo de 48 horas. Ele faz uma notificação ao trabalhador que ele está antecipando os feriados. Ele aproveita esses feriados e ali ele diz quais são os feriados que ele está aproveitando para poder fazer essa antecipação. Ou seja, nós temos ainda por vir os feriados 7 de setembro, nós temos em outubro, nós temos dia 12 de outubro, e nós temos lá em novembro, pelo menos 3 aqui no Distrito Federal, que nós temos o dia 12 finados, nós temos o dia 15 e nós temos o dia 30. Né? É o dia do evangélico e nós temos a proclamação da República. Então, o que acontece? Nós podemos antecipar esses feriados, aí, juntar tudo e para que o trabalhador possa ficar sem atividade, mas para evitar assim essa contaminação. Essas situações, elas vão acontecer quando há uma determinação em que a atividade fica paralisada, certo? Outra ação que o empregador pode também fazer é o banco de horas. Outra medida que ele pode adotar é o quê? É o banco de horas. Então, como é que é o banco de horas? Nós estamos acompanhando o noticiário aí, e em algumas regiões do Brasil estão sendo implantadas medidas de quarentena. O que é a quarentena? A quarentena é aquele afastamento, né, do trabalhador do trabalho. Ele não está doente, ele não está contaminado, mas para evitar o quê? A contaminação e a disseminação do coronavírus. Então, o que está acontecendo? Tem estados aí que os governadores, que os prefeitos, né, estão decretando a quarentena, estão suspendendo as atividades. Liberou, agora resolveu voltar atrás na decisão. Então, neste caso, se o produtor rural for impactado por uma dessas decisões, o que pode fazer? Ele pode fazer um banco de horas. Aquele período que o trabalhador ficou ali afastado, ele ficou pagando salário, ele pode utilizar esse período depois, lá na frente, depois que terminou o estado de calamidade pública, e aí ele pode fazer a compensação desse banco de horas. Como é que ele vai fazer isso? Bom, ele vai pegar o período que o trabalhador ficou sem trabalhar, mas ficou recebendo salário, e ele vai colocar, quando a jornada voltar, o trabalhador tem ali uma jornada de 8 horas, ele pode acrescentar mais 2 horas para compensar aquele período que o trabalhador ficou sem trabalhar em razão da decretação de uma quarentena, por exemplo, certo?
Então, neste caso, como é que vai fazer? Isso tem que ser colocado também num documento por escrito, tem que fazer lá o termo do banco de horas, né, o acordo de banco de horas, e explicar que durante um período ele fará a jornada, ele vai ter um acréscimo na jornada de 2 horas para o quê? Compensar aquele período que ele ficou sem trabalhar. Só que a jornada não deve passar de 10 horas e o período de compensação, quanto tempo é? Ele tem 180 dias para fazer essa compensação. E aí eu não vou tratar das questões relacionadas a isso, porque ele não depende de acordo coletivo para isso e nem convenções. Apesar do artigo 59 prever que o empregador pode fazer o acordo individual do banco de horas para a quitação em 6 meses, durante esse período da pandemia, do estado de calamidade pública, ela pode fazer em 18 meses, que a medida provisória 927 permite que se faça, certo? Então, isso tem que combinar com o trabalhador. A empresa também, se quiser, ela pode fazer uma redução da jornada de trabalho, mas aí não da forma prevista lá na medida provisória 936, ela pode fazer uma redução da seguinte forma: reduz a jornada de trabalho, mas não reduz o salário se mantém integralmente. Então, ela pode fazer também um termo aditivo para informar que esse período que ela reduziu na jornada, essas horas que ela reduziu na jornada, vão ser compensadas após o término do estado de calamidade pública. Porque muitas vezes, para o empregador, ele continua mantendo a atividade, mas se ele reduz essa jornada, pode trazer uma diminuição de gasto. Por exemplo, eu tenho uma jornada de 8 horas, vou reduzir para 4 horas, o empregador, por exemplo, não estaria obrigado aí a pagar o vale alimentação, porque há convenções coletivas que prevê que o pagamento do vale alimentação só é possível a partir de 6 horas para a jornada superior a 6 horas. Então, por quê? Se ele não vai se alimentar, agora, tem propriedade que ela fornece alimentação, então isso não tem relevância nenhuma para o contrato de trabalho. Então, a avaliação de redução ou de banco de horas ou suspensão da atividade ou da atividade laboral, isso vai ser determinada pelo empregador. Ele é que vai avaliar isso, se pode fazer ou se não pode fazer. Mas se houver essa redução, né, ele pode colocar lá, porque é uma redução que vai trazer um benefício de custo, né? Quando eu falo benefício, eu estou visando o custo que essa mão de obra me traz. Então, se eu reduzo ou simplesmente deixo o trabalhador sem atividade, eu posso fazer o banco de horas para depois ter a compensação. Então, o banco, ele também tem que ser por escrito, não pode ser verbal. Todas essas medidas que forem adotadas pela medida provisória 927, ela não pode ser verbal, todas têm que ser por escrito. Também, além dessas situações, nós tivemos a situação em que o Ministério da Economia, ele adotou mais 2 medidas também dentro da medida provisória 927 para também melhorar essa condição. Primeira medida, que foi a suspensão, né, da exigências dos asos periódicos, né, o retorno de função, mudança de função, o retorno ao trabalho, em que o empregador não está obrigado, neste momento da pandemia, de realizar. Ele só vai realizar se o médico coordenador entender que há uma necessidade de fazer esse exame, aí sim ele estará obrigado a fazer. Mas se não houver, assim, a atividade não exigir, não tiver comprometimento na saúde do trabalhador, esse ASO, ele deve ser realizado somente após o prazo do término do estado de calamidade pública, ou seja, 60 dias, no prazo de 60 dias após o término do estado de calamidade pública. Então, como a previsão é 31 de dezembro, o término do estado de calamidade pública, ele poderá fazer lá em março.
porque aí vai ter janeiro e fevereiro que dá o prazo de 60 dias e pode fazer. Só não está dispensado dessa regra o exame demissional. O exame demissional vai ter que ser realizado aí no período da pandemia. Se o empregador demitir, aí ele não tem nenhuma vantagem. Ele vai ter que cumprir toda a legislação ali, inclusive a realização do aso demissional. Outra questão, né, que também foi colocada, é uma alternativa que o Ministério da Economia deu, uma medida, os treinamentos ocupacionais, aqueles que exigem treinamento, eles estão suspensos no período da pandemia. Eles devem ser realizados somente após o término da pandemia, num prazo de 90 dias, a contar do encerramento do estado de calamidade pública. Então, esse treinamento pode ser feito EAD? Pode ser feito online, pode ser feito à distância, a medida provisória permite que se faça, mas, assim, nesse período da pandemia, o empregador não está obrigado a fazer esses treinamentos agora, salvo se houver uma necessidade urgente e precisa do treinamento para o trabalhador iniciar a atividade, aí sim eles serão realizados. Esse treinamento pode ser feito à distância, como já foi dito, né? As CIPAs atualmente, que estão em processos eleitorais, eles foram suspensos nesse período agora da pandemia, então nós não há obrigatoriedade do empregador rural dar continuidade a esse processo eleitoral de CIPA, então paralisa tudo agora e depois que terminar, né, o estado de calamidade, aí volta nos processos, quem já foi eleito toma posse, quem ainda não foi eleito, ainda está no processo eleitoral, realiza as eleições para aí nomear os trabalhadores. Outra medida que o Ministério da Economia adotou foi o diferimento do FGTS. O que é o diferimento do FGTS? É a suspensão da exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores nas competências de março, abril e maio, que tem vencimento em abril, maio e junho. Aí o que acontece? Para aderir, não precisa de nada. Não precisa de número de empregados, nem regime de tributação, nem natureza jurídica, nem ramo de atividade, nem adesão prévia. O que tem que fazer? Esses recolhimentos podem ser feitos de forma parcelada, pode ser feito em até 6 parcelas a partir de julho, só que tem uma coisa, para o empregador usufruir, ele tem que declarar as informações até 20 de junho. Quais informações? CEFIP. Tem que mandar o CEFIP dessas competências até 20 de junho para ter o quê? O direito, isso vai ser caracterizado como uma confissão de dívida e esses valores também, se não forem declarados, se não forem informados, eles estão sujeitos o quê? A multa, a juros e encargos sociais. Depois do dia 20, não fez a informação, aí não tem direito do diferimento, ok? Outra questão também muito importante, principalmente para o produtor que está nos programas, né, de alimentação, os programas feitos para a merenda escolar, aqueles programas feitos pelos municípios, pelos estados, pelo Distrito Federal. As certidões. Então, para participar dos programas é necessário certidões. Essas certidões elas vão ter um prazo, né, de vencimento de 180 dias. Então, elas todas as certidões atualmente, quando elas forem emitidas, elas terão um prazo de validade de 180 dias e elas podem ser prorrogadas se houver aí uma prorrogação do estado de calamidade pública. Mas, se não, ela tem uma validade de 180 dias, pode também, independente do estado de calamidade, ser prorrogada, mas precisa de um ato, né, conjunto lá dos órgãos que envolvem para decidir sobre essa questão. Então, mas a princípio seria o quê? 180 dias no período do estado de calamidade pública e podendo ser prorrogada também dentro desse estado de calamidade pública. A abrangência da medida provisória 927, além do empregado urbano, ela atende também o rural e o trabalhador doméstico. Por isso que o Senar teve essa iniciativa de trazer essas informações, porque todas essas informações que nós falarmos aqui, elas são aplicadas ao setor rural, ao trabalhador
rural. Nós vamos dar continuidade ainda com a medida provisória 936, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Então, qual foi o objetivo da medida provisória 936? Ela trouxe uma medida para preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade da atividade laboral e empresarial e reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e da emergência na saúde pública. Então, ok, houve a decretação da quarentena. O que eu posso fazer o que o Estado está fazendo para ajudar aí o produtor rural que tem trabalhadores? O que esse governo veio fazer para ajudar o empregador? Primeira coisa, foi criado um programa de pagamento de benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Depois, o empregador, ele pode reduzir a jornada de trabalho. Então, o trabalhador ele não tem um prejuízo econômico maior. Por quê? Porque se houver a redução da jornada de trabalho, o empregador vai pagar uma parte e o governo vai pagar a outra através do programa do programa de benefício emergencial, que é feito por onde? A informação é feita lá no empregador web e ele utiliza lá o programa do seguro-desemprego. Também pode acontecer a suspensão, além da redução da jornada, pode acontecer o quê? A suspensão do contrato de trabalho. Na redução da jornada de trabalho, todas essas duas ações, essas medidas que o empregador adotar, ele tem que fazer o quê? Por escrito. Não pode ser verbal, tem que ser por escrito. Então, o termo o aditivo contratual de redução da jornada de trabalho, ele tem que ser feito por escrito. Como é que funciona isso? O trabalhador vai celebrar com o empregador um acordo individual de redução da jornada de trabalho. Esse acordo deverá ser informado lá no aplicativo do empregador web e ele vai dizer como é que foi feito essa redução. Se ela foi uma redução de 25%, se ela foi uma redução de 50%, se ela foi uma redução de 70% da jornada de trabalho. Agora, o que eu vi aí, o que aconteceu? Tem trabalhadores que estão recebendo prestações continuadas do regime geral de previdência social. O que quer dizer isso? Ele está recebendo aposentadoria, ele está recebendo auxílio-doença, está recebendo salário família, salário maternidade e chegou lá, o empregador mandou a informação de redução ou suspensão do contrato e o governo negou o pagamento do benefício emergencial. Mas por que negou? Porque os trabalhadores que estão recebendo prestações continuadas, ou seja, aposentadoria, todo mês sai ali o benefício, eles não terão direito a isso. Então, como é que eu vou fazer? Eu não faço? Eu deixo de fazer? O empregador não faz? É isso? Não, pode fazer. Pode fazer a redução, pode fazer a suspensão, só que, no caso da redução, ele só vai receber o dinheiro do empregador, o pagamento do empregador. Então, se ele reduz ali a jornada em 50%, ele só vai receber metade do salário. A outra metade, que seria paga pelo programa lá emergencial, ele não vai receber. Por que não vai receber? Porque ele já recebe um benefício da Previdência Social. E o governo só paga um benefício, ele não paga dois benefícios, não cumula benefício, certo? Então, quem tiver recebendo, quem tiver da administração pública, quem tiver cargo comissionado, quem tiver recebendo benefício previdenciário, não recebe a parcela do programa para a manutenção da renda, não recebe a parcela do benefício emergencial. Então, nesse caso aí, ele só fica com a parte paga pelo empregador. Mas pode fazer a redução? Pode. Pode fazer a suspensão? Pode. No caso da suspensão é pior. Por quê? Se o empregador não tiver sujeito ao pagamento da ajuda compensatória, o que vai acontecer? O trabalhador não vai receber nada.
Então, nesse caso, é melhor não fazer a suspensão, porque aí ele fica desguarnecido. Mas ele não vai receber por quê? Porque ele está recebendo a parcela lá do auxílio do auxílio previdenciário que ele está de acordo com o benefício que ele está segurado. Então, se for aposentadoria, ele não recebe a suspensão do contrato. Se for auxílio-doença, ele não recebe a suspensão do contrato. Por quê? Porque o governo só vai pagar um desses benefícios, ele não vai pagar dois benefícios, ok? Então, voltando aqui à questão da redução da jornada de trabalho. Como é que tem que ser feito? Então, tem que ser feito um acordo individual entre o empregado e o empregador, informando os termos como essa redução deverá ser feita. Então, ele vai colocar lá que a redução é, digamos, 50% da jornada e vai colocar a jornada da semanal. Então, ele vai dizer, fica reduzida a jornada de trabalho de 44 horas para 22 horas. E também vai dizer como é que é a jornada, como é que ela deve ser. O horário sem o acordo. Então, o pessoal que recebe até 3.135 e o pessoal que recebe acima de 12.202,31, estes eu não preciso de acordo. Eles podem ser feitos individual. É só o pessoal que está no meio aí, entre 3.135 até 12.202,31, que vai precisar do acordo. Agora, essa redução, como é que ela pode ser feita? Inicialmente, lá no artigo 501 e seguintes da CLT, a redução no estado de força maior pode ser até 25% do tempo. Eu posso reduzir uma jornada de trabalho até 25%. Mas aí a medida provisória 936, ela permite que essa redução possa ser 25%, 50% ou 70%. Isso vai depender da necessidade do empregador. Então, deve ser preservado o salário hora, não posso ter a redução salarial vai ocorrer em razão da redução da jornada de trabalho, mas o salário hora, ele deve ser preservado. Então, no acordo deve constar a data do início e a data do final dessa redução e como é que vai ser feito o pagamento, como é informar que vai ser mantido o salário hora do trabalhador e também que ele vai receber a complementação salarial por meio do programa de benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que é pago lá a informação é feita pelo empregador web e o trabalhador vai receber isso do seguro-desemprego. Nas mesmas condições, não é do seguro-desemprego, ele vai receber nas mesmas condições que ele fosse receber o seguro-desemprego. Então, por exemplo, se ele tem uma redução de jornada de 25%, então ele vai receber lá do direito que ele tem ao seguro-desemprego 25%. Então, 25% do valor do benefício lá. Se ele tem uma redução de 50%, ele vai receber 50% do valor do direito que ele teria se fosse receber o seguro-desemprego. Se é 70%, 70% do valor que teria de receber o seguro-desemprego. Então, aí nós temos várias situações e aí, lembrando que o valor máximo de benefício concedido será 1.813,03. Por quê? Porque esse é o limite máximo da parcela do seguro-desemprego. Então, o trabalhador, ele vai ter direito de acordo com o quê? Com a tabela do seguro-desemprego. Então, por exemplo, ele tem um salário de 1.599,61. Como é que seria isso? Ele receberia 80% disso, mas ele teve uma redução, salário de 50%. Então, ele teria 80% de 1.599,61, então ele vai receber 50% desses 80% que ele teria de direito. Então, se ele tem ali, ele poderia receber, digamos, limite máximo, que é quem recebe acima de 2.666,29. O valor da parcela do seguro-desemprego é 1.813,03. Então, ele vai receber, se ele tem uma redução de 50% da jornada de trabalho, ele vai receber 50% de 1.813,03, ok? Então, é assim que funciona. E o pessoal, e como é que vai ser?
O empregador também, ele pode colocar uma ajuda compensatória, mas essa ajuda compensatória, ela é mais utilizada quando há suspensão do contrato de trabalho, porque na redução da jornada de trabalho, o empregador, ele ainda está pagando salário, então ele está onerado com o salário mais os encargos sociais em cima, incidentes sobre este pagamento. Então, não é comum, não se vê comumente, na redução de jornada de trabalho, a informação de ajuda compensatória, apesar dela ter a natureza indenizatória. No caso da suspensão do contrato de trabalho, a outra medida que também o empregador pode adotar é a suspensão do contrato de trabalho, ela pode ser feita por 60 dias. Então, essa medida, ela pode ser por 60 dias, pode ser fracionada em 2 períodos de 30 dias. E ela pode ser feita por acordo individual. Ou nesse caso aqui, a empresa suspende pagamento, suspende o contrato paralisa, para tudo. E aí, neste caso aqui, o empregador ele fica obrigado a continuar a fornecer o quê? Os benefícios que ele mantém. Que benefícios são esses? Se ele tem plano de saúde, se ele tem plano odontológico, se ele o salário, o auxílio alimentação, então tem que negociar sobre isso, porque normalmente o auxílio alimentação ele está ligado com a atividade laboral, onde houve atividade se houve atividade laboral, recebe, se não tiver, não recebe. Então isso tem que ser negociado, mas o vale transporte também ele é suspenso, por quê? Porque não vai haver o deslocamento do trabalho, do trabalhador para o trabalho e nem do trabalho para casa. Nem vice-versa. Então, nós temos aí uma suspensão do vale transporte a princípio e do vale alimentação. Mas o vale alimentação ainda é uma questão que tem que ser avaliada com o empregador por causa de disposições em convenções coletivas. Tá? Mas, na regra, o empregador não pagaria o vale alimentação. Por quê? Porque para eu pagar esse auxílio, é necessário que haja o cumprimento de jornada de trabalho. O contrato de trabalho suspenso, eu não tenho cumprimento de jornada de trabalho. Então, nesse período que o trabalhador tiver contrato suspenso, não pode executar nenhuma tarefa, nenhuma atividade para o empregador. Teletrabalho não pode fazer, não pode fazer nada. Por quê? Porque ele está com contrato suspenso. Mas quem é que vai descobrir que ele está com contrato suspenso? Como é que ele vai saber? Não sei dizer para vocês. Mas o fato é que, se isso acontecer, o trabalhador denunciar, aí vai ter problema para o empregador, que pode ser penalizado com isso. Então, melhor é não. Teve o contrato suspenso, não tem prestação de serviço para o empregador. Ele pode trabalhar até para outra pessoa, mas para o empregador, não. Certo? Então, se for descoberto que o trabalhador teve prestação de serviço no período de suspensão do contrato de trabalho, a empresa é obrigada a pagar salário para esse trabalhador, né? E ela pode ser penalizada por isso. Então, assim, nesse momento nós não estamos tendo fiscalização nesses aspectos, mas a fiscalização está aí, ela está observando, tem empresas sendo atuadas nesse período, apesar de que lá na medida provisória 927 não seria só no caso de ausência de vínculo, né, se constatar que o trabalhador estava num vínculo e ele não havia o registro, mas o Supremo também acolheu, deu uma medida, uma liminar para que a fiscalização fiscalize geral para ver o que está acontecendo aí, o que foi encontrado de irregularidade nesse período de pandemia vai ser passível, sim, de aplicação de penalidade, desde que a gente obedeça, claro, o dispositivo que nos protege nesse sentido. Então, os benefícios que o empregador costuma a fornecer aos seus trabalhadores por força do contrato ou mesmo de acordo com a convenção coletiva, eles serão mantidos no período da suspensão do contrato de trabalho. Agora, nesse caso aí, quando ele está com o contrato suspenso, esse período para o trabalhador não perder esse tempo para efeitos futuros de benefício como aposentadoria, por exemplo, ele pode recolher na qualidade de segurado facultativo. Isso demonstra que no período que houver a suspensão do contrato de trabalho, há uma suspensão mesmo. Por quê?
Porque nós vamos observar na CLT, lá no artigo 4º da CLT, quando ele trata sobre esse tempo à disposição, ele fala que no período é contado quando há o quê? Acidente de trabalho ou serviço militar. Então, se houver uma suspensão do contrato de trabalho com base na medida provisória 936, para o trabalhador ter direito de contagem de tempo de serviço para efeito de benefício, ele tem que recolher como contribuinte facultativo, tá certo? Então, é o que nos mostra que nesse período fica tudo suspenso, paralisa tudo. A empresa, por quê? Porque é uma suspensão do contrato de trabalho. A empresa que teve no ano calendário, faturamento, empregador, né, o produtor rural, que teve no ano calendário de 2019, um faturamento superior a 4.800.000, ele está obrigado a fazer o quê? A pagar uma ajuda compensatória no valor de 30% do salário do empregado. Então, durante esse período da suspensão, essa ajuda ela é obrigatória, não é salário. O E-Social já parametrizou a tabela de rubricas, colocando a ajuda compensatória, CEFIP, não é para informar no CEFIP, quem está fazendo recolhimento ainda pelo CEFIP não informa a ajuda compensatória. Por quê? Porque essa ajuda compensatória, na verdade, ela é uma ajuda para o trabalhador e ela não tem natureza salarial, então ela não integra o salário para todos os efeitos legais. Então, não tem repercussão lá no cálculo do INSS, não tem repercussão para efeito do FGTS e nem do imposto de renda. Então, ela vai ser paga, mas ela não é só uma indenização, né, uma parcela de natureza indenizatória nesse período da suspensão contratual, que é no máximo 60 dias. Eu apliquei tudo, já fiz banco de horas, já botei home office, já voltei do home office, já fiz concessão de férias individual, coletiva, tudo. Agora eu fui para suspensão. Acabou a suspensão. Agora eu posso ir para a redução da jornada? Pode. Porque a medida provisória, ela não proíbe que tem que fazer a redução e depois suspensão, ou um ou outro. Ela fala que essas são as alternativas que o empregador terá se ele optar em adotar as medidas da medida provisória 936. Então, possa ser que eu tenha, só que esse período de benefícios, eles estão terminando. Então, se o trabalhador, agora a medida provisória 936, ela foi aprovada pelo Congresso, mas ela teve alteração na redação dela. Então, o que tem que acontecer? Nós temos que esperar a sanção, né, para que essa sanção a gente possa entender melhor como é que vai ficar isso. Se eu apliquei a suspensão, agora eu quero a prorrogação, ou como é que fica essa questão, porque para que haja a redução da jornada de trabalho, eu fiz a suspensão, agora eu quero a redução da jornada de trabalho. Eu preciso saber como é que fica essas regras a partir da aprovação da medida provisória pelo Congresso. Né? Se ela vai ficar do mesmo jeito, se ela manteve, se ela alterou, se o presidente vai vetar, como é que ela vai ficar. Mas, inicialmente, dentro do período de calamidade pública, eu posso adotar, assim, todas as alternativas concedidas pela medida provisória, ok? Então, essa ajuda compensatória, quando ela é informada, né, lá no layout da natureza dela, lá no E-Social, ela é informada com o código 1619, com o nome ajuda compensatória, né? E essa ajuda compensatória, ela vai estar escrito lá na descrição dela, ajuda compensatória paga pelo empregador ao empregado durante o período de suspensão do contrato de trabalho ou redução proporcional de salário da jornada. E o início da validade dessa rubrica é 1/4/2020, foi quando foi publicada a medida provisória 936. No arquivo de afastamento, lá no E-Social, informar o código 37, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho nos termos da medida provisória 936/2020. Esse item foi adicionado, né, lá no layout do E-Social para poder fazer a informação. Lá no ato declaratório, né, da CODAC, ato declaratório número 14 de
2020, de 13 de abril de 2020, no caso de redução proporcional da jornada de trabalho e do salário, né, previsto lá na medida provisória 936, como é que vai fazer o preenchimento da GFIP? Para informar isso, primeiro, né, tem que observar a remuneração do trabalhador, que vai aplicar o percentual. Então, eu fiz a redução da jornada de trabalho em 50%. O que eu vou informar na GFIP? 50%. Que eu fiz a informação. Como é que vai acontecer o recolhimento, né? Vai ser enviado com base nesta informação, em vez de colocar 50%, porque lá no CEFIP eu não tenho como alterar a forma da redução, eu não consigo informar isso. Então, como é que eu vou fazer a informação lá? Eu vou resultar no percentual. Se a redução for de 50%, a informação que eu vou colocar no CEFIP é o quê? Que eu estou pagando 50% em razão da redução da jornada de trabalho. Se houver a suspensão do contrato de trabalho, lá no CEFIP, como é que a gente vai informar? No campo Código de Movimentação, eu abro lá o movimento do trabalhador. Lá embaixo, no CEFIP, eu tenho lá o Código de Movimentação. Então, eu vou lançar o código Y, que é outros motivos de afastamento temporário, e após o término da suspensão, né, contratual, eu vou lançar o código, a movimentação Z5, outros retornos, porque eu vou estar retornando esse trabalhador da suspensão. Lembrando que terminou o prazo de suspensão, eu tenho 2 dias para trazer o trabalhador de volta para a atividade normal. Então, com relação no período de suspensão, eu não informo no CEFIP o quê? O valor da ajuda compensatória. Por que eu não vou informar? Porque o CEFIP é parametrizado para eu colocar parcelas de natureza salarial. Se eu coloco a ajuda compensatória lá, o que ele vai gerar? Ele vai gerar recolhimento para a Previdência Social e recolhimento para o FGTS. Então, a gente não lança, não é lançado no CEFIP a informação da ajuda compensatória se ela ocorrer. No E-Social é informado, né? Nós já falamos da natureza da rubrica, exatamente porque entre todos, mas ela já vai com a descrição de rubrica. Então, na primeira hipótese, da primeira competência, que não tenha ocorrido o fato gerador, o que o empregador vai fazer? Ele vai mandar uma GFIP sem movimento. Eu botei todos os meus trabalhadores, suspendi o contrato dos meus trabalhadores, todo mundo aqui. E aí eu tô sem movimento, então eu vou mandar uma CEFIP sem movimento no período que está dentro dessa competência em que verificar a suspensão. Depois que eles voltarem e eu tiver movimento, aí manda a CEFIP com movimento, ok? Agora, nós falamos aí sobre a estabilidade, né? Que o período de redução da jornada de trabalho, se eu reduzir a jornada de trabalho por 90 dias, esse trabalhador ele tem uma estabilidade de 90 dias. Se houve a suspensão do contrato, ele tem uma estabilidade de 60 dias, porque na suspensão do contrato, o prazo máximo é de 60 dias. Ele pode ser dividido em 2 períodos de 30 dias, mas o período máximo é de 60 dias. Então, ali, o que vai acontecer? Resolvi, o trabalhador, o empregador pensa lá, poxa, eu não tenho condição de ficar com o trabalhador, eu preciso dispensar, independente do período de estabilidade. Se isso acontecer, se houver a rescisão no período de estabilidade, aí esse empregador, ele é obrigado a indenizar o trabalhador. Como é que vai ser feito isso? Se teve uma redução da jornada de trabalho de 25% até 50%, ele tem que pagar, a título de indenização para o trabalhador, 50% dos salários que ele teria direito no período da garantia de emprego. Então, quer dizer que se ele teve uma redução de 90 dias, ele vai pagar 50% do salário nesse período de 90 dias. Se houve uma redução de 50% até 70% da jornada de trabalho, ele vai receber 75% do salário que ele teria direito num período de 90 dias. Se for 90 dias, pode ser menos tempo, máximo 90 dias. Para a redução superior a 70%, então ele vai receber 100% de salário, vai receber 3 meses aí de salário, ou 90 dias de salário. Por quê? Porque houve a rescisão no período da estabilidade dele. Certo? Agora, assim, preste atenção que essa período aí que ele teria direito seria
do período da garantia da provisória. Então, ele voltou ao trabalho no dia 30 de junho. Quando chegou lá no dia 15 de julho, aí eu estou dentro do período já de estabilidade, eu resolvi que tem que dispensar. O empregador, resolvi que tem que dispensar. E agora? Então, eu vou pegar esse período, dá para ir para frente, porque 15 dias eu não vou pagar 30 dias, eu vou pagar o período em que ele tem garantia de trabalho. Então, se ele voltou no dia 1º de julho, trabalhou até o dia 15, eu começo a contar a partir do dia 15 para frente, e não do início lá, tá certo? É o período em que ele tem a garantia provisória de emprego. Os trabalhadores intermitentes, nesse período aí, eles não... como o contrato intermitente é aquele que oscila entre atividade e inatividade, né, um momento que tem atividade laboral e um momento que não tem, ele vai receber os R$600 lá do programa, né, do auxílio emergencial. Então, ele não precisa, o empregador não precisa fazer nada, não precisa nem reduzir, nem fazer suspensão, nada. Basta tão somente que esse trabalhador faça o requerimento que ele vai informar que ele vai receber este benefício. Durante essa suspensão, o produtor rural, né, o empregador rural, ele pode colocar o trabalhador num período, né, de um curso, de programa de qualificação profissional que a gente chama de layoff. Ele está previsto lá no artigo 476A da CLT. Ele pode ser oferecido pelo empregador, inclusive na modalidade não presencial. E ele pode ter um período não inferior de um mês e nem superior a 3 meses. Tá? Então, pode acontecer aí dentro desse período aí da suspensão do contrato de trabalho, oferecer uma capacitação aí ao trabalhador, né, verificar aí as instituições que estão oferecendo algum treinamento, e ele pode ser algum curso de capacitação e oferecer ao seu trabalhador. Se houver rescisão de contrato de trabalho, qual é a vantagem que o empregador tem? Qual é o benefício que o empregador tem? Nenhum. Se houver rescisão de contrato de trabalho, o empregador tem que pagar todas as verbas devidas ao trabalhador. Todas elas. Não houve nenhum benefício nesse sentido. Por quê? Primeiro, o objetivo da medida provisória 927 e 936 é o quê? É a manutenção do contrato de trabalho, né? É a manutenção do contrato de trabalho, é a preservação da renda, né? É a preservação do emprego, é a preservação da renda. Então, se o empregador não pode ficar com o trabalhador porque as condições dele não são favoráveis, ele não tem nenhum benefício. Então, se mandar embora, aí vai pagar aviso prévio, vai pagar férias proporcional, 13º proporcional, multas rescisórias, né, todas as verbas indenizatórias a qual o trabalhador tem direito. E ele também pode se habilitar lá no seguro-desemprego, porque pelo fato, como nós já falamos, pelo fato dele ter recebido a parcela do benefício emergencial em razão da redução da jornada de trabalho e da suspensão do contrato de trabalho, não tira dele o direito e nem interfere na parcela dele do benefício, certo? Essa parte nós tratamos sobre a questão trabalhista, né, o efeito da Covid-19 nas relações de trabalho no trabalhador rural, e nós vamos ter uma segunda parte, que é a parte previdenciária. Tá? Um grande abraço para vocês. Havendo dúvidas sobre os temas que nós tratamos aqui, por favor, encaminhe para o Senar, que o Senar vai estar nos enviando, e aí nós poderemos responder a cada uma delas. Ok? Um grande abraço e até breve.